Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Calcule os seguintes limites. Número 6. Limite quando x tende a zero de 4x ao quadrado menos 5x sobre x. Vamos calcular o limite do numerador e do denominador. O limite quando x tende a zero de 4x ao quadrado menos 5x vai ser 4 vezes zero ao quadrado menos 5x, que dá zero. E o limite quando x tende a zero de x é zero. Então, temos aí uma indeterminação matemática do tipo zero sobre zero. Para determinar o valor desse limite, vamos tentar expressar a função de maneira diferente. Como os dois termos do numerador têm x, podemos colocá-lo em evidência. Coloca o x em evidência. Então, o limite pode ser escrito como limite, quando x tende a zero, de x vezes 4x menos 5 sobre x. Aí podemos cancelar o x e o limite reduziu-se a o limite, quando x tende a zero, de 4x menos 5, que é 4 vezes 0 menos 5, que dá menos 5. Número 7. O limite, quando x tende a zero, de x menos 1 sobre x sobre 3x ao quadrado. Já vemos aí já uma simplificação, né? Porque temos x no numerador e x ao quadrado no denominador. Podemos cancelar um dos x. Então, fica o limite, quando x tende a zero, de 1 menos x sobre 3x. Então, calculando o limite do numerador, o limite, quando x tende a zero, de 1 menos x, vai ser 1 menos 0, que é 1. Então, vai dar 1 em cima, né? Se a gente fizer o cálculo do limite do denominador, vai ser o limite, quando x tende a zero, de 3x, que é 3 vezes 0, ou seja, 0. Então, para x igual a 0, o numerador é uma constante e o denominador se anula. Então, temos aí uma divisão por 0. Então, a função não está definida para este valor de x. Neste caso, precisamos calcular o limite quando x se aproxima de 0, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, vamos nos aproximar primeiro pela direita, né? Para valores de x maiores do que 0. Bem pequeno, mas positivo. Então, vai ser o limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 menos x sobre 3x. O numerador tende a 1, e o denominador é um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Como já vimos antes, quando uma constante é dividida por um número muito pequeno e próximo de zero, o resultado é um número muito grande, que chamamos de infinito. Como a constante é positiva e estamos dividindo por um número positivo, o resultado será positivo. E esse limite tende ao infinito. Se aproximarmos de zero pela esquerda, o denominador será muito pequeno, próximo de zero e negativo. Já sabemos que o valor absoluto dessa divisão é um número muito grande, que chamamos de infinito, né? Como o numerador é positivo e o denominador é negativo, o resultado dessa divisão é negativo. E este limite tende a menos infinito. Então, dizemos que o limite original não existe, pois além de explodir, ficar muito grande arbitrariamente, o limite da direita e da esquerda não tendem ao mesmo valor. Número 8. Limite, quando x tende a menos 2, de x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Vamos primeiro calcular os limites do numerador e do denominador. O limite, quando x tende a menos 2 de x mais 2, vai ser menos 2 mais 2, que é 0. O limite, quando x tende a menos 2 de x ao quadrado menos 4, vai ser menos 2 ao quadrado menos 4. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. Então, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, precisamos expressar a função de outra forma. Observe que no denominador temos um produto notável, uma diferença de quadrados. Isso se torna mais evidente quando escrevemos essa expressão da seguinte forma. O x ao quadrado menos 4 vai ser x ao quadrado menos 2 ao quadrado. A diferença de quadrados pode ser escrita como produto da soma pela diferença. A mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse caso, o a é x e o b é 2. Então, podemos reescrever essa expressão como x mais 2 vezes x menos 2.
Poderíamos chegar a este resultado de outra forma, né? Como x igual a menos 2 é uma raiz da função do denominador, ou seja, ela se anula para esse valor de x, né? Significa que a função é divisível por x menos menos 2, ou seja, x mais 2. Efetuando a divisão, né, vamos escrever o polinômio x ao quadrado mais 0x menos 4. Eu completei o termo de x que não tem no polinômio original. Dividido por x mais 2. Para eliminar o x ao quadrado, eu vou multiplicar por x vezes x ao quadrado, que eu vou subtrair. X vezes 2 dá 2x, que eu vou subtrair, menos 2x. Cancelamos o x ao quadrado. 0x menos 2x dá menos 2x, menos 4. Para eliminar o menos 2x, multiplico por menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x, que eu vou, ao subtrair, fica mais 2x. Menos 2 vezes mais 2 dá menos 4, que ao subtrair fica mais 4. O resultado é zero. Então, podemos dizer que x ao quadrado menos 4 vai ser x mais 2 vezes x menos 2. Portanto, o limite pode ser reescrito como limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 sobre x mais 2 vezes x menos 2. Podemos cancelar o x mais 2. Então, fica o limite quando x tende a menos 2 de 1 sobre x menos 2, que é 1 sobre menos 2, que é menos 1 quarto. Número 9. Limite quando x tende a menos 4 de x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4. Seguindo o procedimento padrão, vamos calcular os limites do numerador e do denominador. O limite quando x tende a menos 4 de x ao quadrado menos 16 vai ser menos 4 ao quadrado menos 16. Menos 4 ao quadrado é 16, menos 16 dá zero. O limite quando x tende a menos 4 de x mais 4 vai ser menos 4 mais 4, que é zero. Então, temos novamente uma indeterminação matemática do tipo 0 sobre 0. Semelhantemente ao observado na questão anterior, no numerador temos uma diferença de quadrados. E o limite pode ser reescrito como a gente pode escrever o x ao quadrado menos 16 como x mais 4 vezes x menos 4, conforme vimos no exercício anterior, dividido por x mais 4. Podemos cancelar o x mais 4. Então, fica o limite quando x tende a menos 4 de x menos 4, que é menos 4, ou seja, menos 8. Número 10. Limite quando x tende a menos 2 de 2x ao quadrado mais x menos 6 sobre x mais 2. O limite do numerador é o limite quando x tende a menos 2 de 2x ao quadrado mais x menos 6. Fica 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 6. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8, menos 2, menos 6 dá menos 8. Então, menos 8 dá 0. O limite do denominador vai ser o limite quando x tende a menos 2 de x menos 2, ou seja, menos 2 mais 2, que é 0 também. Novamente, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como x menos 2 é a raiz da função do numerador, que é a mais complexa, né? A função se anula para este valor de x. Significa que a função é divisível por x menos o valor da raiz. Menos 2 dá mais 2. Então, dá para dividir por x mais 2. 2x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x mais 2. Para eliminar o 2x ao quadrado, eu vou multiplicar por 2x. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, que eu subtraio. 2x vezes 2 dá 4x, que eu subtraio. Cancelamos o 2x ao quadrado. Fica x menos 4x, que é menos 3x, menos 6. Para eliminar o menos 3x, multiplico por menos 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Subtraindo, fica mais 3x. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Subtraindo, dá mais 6. Então, essa subtração aí dá zero. Podemos dizer que o polinômio do denominador é igual a x mais 2 vezes 2x menos 3. Então, o limite se torna o limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 vezes 2x menos 3 sobre x mais 2. Podemos cancelar o x mais 2. Ficou simples agora.
o limite quando x tende a menos 2 de 2x menos 3, que é 2 vezes menos 2, menos 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 3, menos 7. Como já disse no início dessa série de aulas, tempo e prática são essenciais para o aprendizado do cálculo. Então, vamos continuar a proposição de exercícios. Calcule os seguintes limites.